dia, minha gente! Hoje eu vim mostrar para vocês uma mudança que o Raul fez. Aliás, a gente já tinha profetizado essa mudança quando a gente fez o tour da Lindinha. Olha aqui. Instrumentos que estão aqui dentro do armário, eu vou colocar uma extensão e vou puxar todos os instrumentos para aqui. Sim, porque fica muito incômodo. Sim. É mais fácil de você ver aqui. De pega aqui todos os instrumentos, bateria, status da bateria, todo vou colocar aqui. E tirar de aí, assim não tem que estar abrindo e fechando o armário. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Uma prateleira aqui, né? Uma estante. Uma estante onde você precisava abrir a porta para ter os controles de ligar a luz de fora, tudo era aqui dentro. Aí o Raul tirou, passou para cá, ainda não finalizou, ainda vai ter uma tampa ali. E eu vou mostrar para vocês, ó, fecha a porta e ficava tudo aqui dentro. E agora ele passou tudo aqui para fora. Olha que beleza. Você entra por aqui e aqui estão todos os controles. Você pode ver os níveis de as caixas de água. LPG, o que é? Gás. O gás, a gente tá precisando colocar gás. Água fresca. Holding, o que é? Água preta, acho. A água de privada. E a Grey é a água de banho, água da pia. E aqui é a bateria. Que tá com carga. Sim. Eu notei que cada vez que tinha que acender a luz de fora ou ligar a chave geral da bateria, tinha que entrar dentro da van, abrir a porta do armário para depois apertar os botões, o qual não faz sentido. Acontece que esse armário foi colocado a pedido, custom. Então eles não modificaram, não tiraram os instrumentos, deixaram simplesmente dentro do armário, o qual é ridículo. Então o que eu fiz? Eu passei tudo para fora, estou fazendo a fiação para alongar a fiação no lugar onde vai, pero desde a porta mesmo, sem sequer entrar, já dá para ligar a luz de fora. Ou ligar a chave geral, o que seja, assim está na entrada, onde tem que ser realmente. Então aqui vai ser mais fácil o controle agora. Aqui embaixo liga o gerador. E essa on-off é a luz de fora, né? É a luz de fora. Essa aqui é a luz de fora. Aqui é altímetro? Não, como que chama? Não é altímetro. Não, é voltímetro. Voltímetro. O retangular? O retangular indica a carga da bateria. Tá. E o outro pequenininho que ainda não tá preso, o que é? E o do 110 volts, que é a luz de fora ou a do gerador. Diz a voltagem que vem do gerador ou da luz de fora. E olha que bonitinho. Personalizado, extrata. Ah, e aqui a... Aquecedor de água. Sim. Legal, serviço do meu marceneiro particular.
3 dias depois... Então, deixa eu te mostrar a mudança que o Raul fez. Lembra que o Raul estava querendo passar os instrumentos de dentro aqui do armário, aqui para fora? Ele finalizou. Aqui estão os instrumentos. Lembra que eu falei que aqui era a capacidade de voltagem da bateria? Ó, tá 90% entre 90 e 91 e 129 volts. É isso, né? Não, 12.9. 12.9 volts. Ó, aqui dá para vocês verem melhor. Quando você liga a bateria, mostra isso. Esse outro sensor, eu não sei se já está funcionando. A gente tem de saber do Raul. Mas é isso aí. Isso tudo eu já expliquei. É o aquecedor de água, o controle do gás, da água limpa, da água negra e da água cinza. E o controle da bateria, né? A bateria tá cheia. Aqui liga a bomba de água, aqui desliga e liga a bateria. Aqui é para ligar a luz externa e aqui é o gerador. O gerador tem essa contagem. Há pouco tempo atrás ele teve uma manutenção antes de vir para nossa mão. E aqui nós temos o controle da temperatura da geladeira. Ela está desligada agora. Ela só tem aqui a temperatura externa do ambiente. Aqui dentro do carro tá 24 graus,4 centígrados. E aqui a gente pode programar um alarme que, se ela começa a esquentar, ela dá um alarme pra gente fazer alguma coisa. Porque ela tem 3 fases. Então ela pode funcionar na eletricidade, pode funcionar no 12 volts e pode funcionar a gás. Entendeu? E é isso. Foi a mudança que o Raul fez. Ficou ótimo. Personalizado. E agora deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou dentro. Ó, ficou uma capinha dentro. Olha, nem parece que teve... É claro que eu preciso fazer limpeza, né? Ele só arrumou. Aqui nem parece que tem fiação atrás. E aqui tinha... o Raul teve de fazer essa outra capinha, porque aqui fica embaixo. Era toda com buracos para fazer o painel anterior, né? Então nem parece que teve painel aqui dentro. Aqui eu preciso limpar, né? Porque o Raul tava fazendo aqui, ó, as furações. Agora eu preciso limpar e poder reorganizar as coisas como estavam antes. E aqui é daqui que saiu toda a fiação. E aí já tá montado tudo, só falta limpeza. Aqui tem a cortina que nós compramos nova. Eu nem vi como é que ela tá aberta. Supostamente ela era do comprimento correto. E aqui é meu... Eu nem sei onde que eu adquiri esse porquinho, mas eu acho tão lindinho. Uma das mudanças, aliás, que não estava no projeto, é você aperta aqui o controle remoto, aqui, e acende a luz externa. Apaga o controle remoto, apaga a luz externa. Isso para quando a gente tá num camping ou tá num bodoquim,
Já te explico o que é isso. O que é boondocking? De acordo com o site Spiegato, o termo boondocking é usado para se referir a acampar em um veículo de recreação, RV, sem acesso a amenidades, geralmente em um local isolado. Você também pode ouvir boondocking referindo-se a acampamento gratuito, acampamento seco ou estacionamento independente. Há uma série de razões para se optar por boondocking. De vez em quando, as áreas designadas para RV vão desde o desejo de estar em uma área mais isolada até o desejo de economizar dinheiro em taxas de camping. Vale a pena ressaltar que no Brasil também chamam de wedding camping. E é isso, gente. Eu mostrei para vocês aí num vídeo agora há pouco como foi feita a mudança e agora como ficou a instalação interna e a instalação externa com os aparelhos. Te agradeço.